Seja bem-vindo ao canal do Pastor Estênio e receba a inspiração diária. Sabe aquela ideia de fazer chover? Parece algo impossível, né? Mas e se eu te disser que existe um manual de instruções para isso, escondido em uma história antiga? Hoje a gente vai mergulhar fundo na vida do profeta Elias para descobrir exatamente quais foram os passos que ele deu para literalmente trazer a chuva de volta. Vamos lá? E olha, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender isso aqui. A Bíblia faz questão de dizer que Elias não era um super-herói. Ele era gente como a gente. Tinha medo, ficava cansado, se sentia desanimado, todas as coisas que qualquer um de nós sente. E é justamente isso que faz a história dele ser tão incrível. Porque se ele, uma pessoa comum, conseguiu fazer coisas extraordinárias, significa que os princípios que ele usou estão ao nosso alcance também. Então, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise, certo? Como isso foi possível? E a resposta não é mágica. Foi, na verdade, um método, um processo com passos muito claros que podem ser aprendidos e aplicados. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. O primeiro passo de Elias, e isso é muito interessante, não foi uma oração, foi uma confrontação. Antes de qualquer bênção, precisa existir uma decisão firme. Ele chegou para o povo e mandou a real. Até quando vocês vão ficar mancando entre dois pensamentos? A lição aqui é poderosa. A chuva não pode cair sobre um terreno que está dividido. E o que significa essa palavra esquisita, cochear? É a imagem de alguém que manca, sabe? Que fica oscilando, tentando caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Espiritualmente falando, é viver naquela instabilidade, querendo o melhor de Deus, mas sem querer abrir mão de outras coisas. É um meio termo que não leva a lugar nenhum. Agora, olha só que forte esse contraste. A indecisão sempre vai buscar o que é mais fácil, o mais conveniente. Já a convicção busca compromisso. A indecisão gera uma vida dupla, um medo de se posicionar. E a resposta do povo para o desafio de Elias? Silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Eles não conseguiam se decidir. A primeira condição para a chuva, então, é sair de cima do muro. Ok, depois da decisão, o passo seguinte é a restauração. Elias não foi lá construir um altar novinho em folha. Não, ele restaurou o que já existia, mas que estava em ruínas. O altar era aquele lugar simbólico de encontro com Deus, de entrega. E trazendo para a nossa realidade, o que esse altar significa? Primeiro, é um lugar de consagração. É onde a vida é entregue de verdade. E segundo, representa a nossa vida de oração, de intimidade. Aquele lugar onde a gente se conecta com Deus. E, o mais importante de tudo, onde se aprende a ouvir a voz dele. Mas para ouvir de verdade é preciso ter o que a gente pode chamar de ouvidos de servo. Pensa num músico profissional. Ele não escuta uma música como a gente. Ele percebe cada nota, a harmonia, o ritmo. É outro nível de audição. Ter ouvidos de servo é a mesma coisa. É ter a atenção para discernir a voz de Deus no meio de tanto barulho, a obediência para agir a partir do que se ouve e a vontade de querer ouvir. Com o altar de pé, Elias faz duas coisas simbólicas, mas extremamente poderosas. Elas nos ensinam sobre o custo da bênção. E as palavras-chave aqui são unidade e sacrifício. Vamos ver como ele fez isso. Ele pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Naquela época, o reino estava todo rachado, dividido. Mas com aquele gesto, Elias estava declarando algo profundo. Na mente de Deus, eles ainda eram um só povo. A lição é clara. A desunião, que muitas vezes nasce do nosso orgulho, simplesmente impede a bênção de fluir. E aí vem o ato mais radical de todos. Pensa bem, no auge de uma seca de 3 anos, onde cada gota d'água valia ouro, Elias manda derramar 12 baldes de água sobre o altar. Ele sacrifica o bem mais precioso que eles tinham. Isso era uma demonstração de fé absurda. Era dizer, minha esperança não está no pouco que eu tenho, mas no Deus que pode me dar tudo. E é aqui que a história chega ao seu clímax. Elias orou e a resposta de Deus veio. Só que não foi a chuva que todo mundo estava esperando. Antes da bênção da água, veio o poder do fogo. A lição? A purificação sempre vem antes do avivamento. Imagina o impacto dessa cena. Fogo caindo do céu, e não foi um foguinho qualquer. O fogo consumiu a oferta, a lenha, as pedras do altar, o pó e até a água que estava em volta. Foi uma demonstração de poder tão grande que não deixou a menor dúvida sobre quem era o Deus verdadeiro. Mas afinal, o que esse fogo representa? Ele tem um significado triplo. Primeiro,
é o juízo de Deus sobre o pecado. Segundo, é a purificação queimando tudo o que não presta. E terceiro, é o poder do Espírito Santo preparando o coração do povo por que estava por vir. E isso nos leva a uma pergunta que é, no mínimo, desconfortável. Todo mundo quer a chuva, a bênção, o resultado final. Mas quem está disposto a passar pelo fogo? Pelo fogo da purificação, da confrontação com o próprio ego, que é o que prepara o terreno para a chuva poder vir. Depois do fogo, a promessa da chuva estava muito perto. Mas o último passo ensina sobre fé, sobre perseverança e sobre a importância de não desprezar os pequenos começos. Essa parte é incrível. Elias sobe no monte para orar e manda o servo dele olhar em direção ao mar. 6 vezes o servo volta com a mesma notícia. Não tem nada. Nada. Pensa na frustração. Muitos de nós teriam desistido na segunda, terceira vez. Mas Elias perseverou. E na 7ª vez, a resposta veio. E aquela nuvem minúscula, do tamanho da mão de um homem, era tudo. Ela representava o começo, que muitas vezes é pequeno mesmo, de um grande mover de Deus. Representava a fé de Elias, que já conseguia ouvir o barulho da chuva antes de ver qualquer sinal dela. E claro, foi a recompensa pela sua teimosia em continuar orando. E assim, a gente encerra essa análise com uma reflexão. Depois de se decidir, de restaurar, de buscar unidade, de sacrificar, depois de passar pelo fogo e perseverar na oração, um sinal pode surgir. E talvez seja algo pequeno, quase insignificante. A questão que fica é: qual pode ser a pequena nuvem que surge na vida de alguém hoje? E será que existe fé para ver nela a promessa de uma grande chuva? Esse vídeo foi produzido a partir de uma das mensagens do pastor Stênio. Se você foi abençoado, deixe o joinha, compartilhe e siga.